aí, jovem, tá começando mais um Santa Carona Pocket, o primeiro Pocket desse ano, brother. E deixa eu te contar, você já se perguntou como é que a igreja faz para reconhecer uma aparição, para saber se ela é verdadeira, se ela não é, quais são os critérios que a igreja utiliza, quais são os processos jurídicos? Se você assistiu o último vídeo sobre aparições, lá eu peguei 6 critérios que a igreja olha para saber se algo é de Deus ou não. Aqui a gente vai entrar propriamente dito nos documentos da igreja, pra gente entender os processos, saber quem é que julga uma aparição, como saber se a igreja reconheceu ou não tal aparição. Então antes de começar, porque eu tenho certeza que você vai pirar com esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha pros seus amigos, mano, porque eu tenho certeza que tem muita gente que queria saber como que funciona esse processo e hoje você vai ficar sabendo. Puxa a vinheta! E antes de começar, eu tenho só um recado pra te dar. Se você gosta muito de aparições e queria saber mais sobre o assunto, a nossa livraria tá recheada de livros que falam somente sobre isso. E nós vamos deixar aqui na descrição uma série de links de livros que tratam do assunto das aparições. Eu tenho certeza que você vai adorar, não esquece de passar lá. E quero falar pra você que tem vários deles que estão de promoção, então a oportunidade é agora, mano. Corre lá, garanta já o seu e aprenda mais e mais sobre a fé. Chega de enrolação e bora pro vídeo. É muito comum a gente chegar aqui e ver muita gente comentando: Guilherme, tal aparição é reconhecida pelo Vaticano e o Vaticano reconheceu tal aparição, e o pessoal fica muito louco para saber qual aparição o Vaticano reconhece e qual o Vaticano não reconhece. O que é mais estranho de tudo isso é que eu vou começar quebrando uma coisa na sua cabeça. Olha dentro dos meus olhos, meu filho. Não é o Vaticano que reconhece aparições. Aí você fica chocado, você fala: o quê? Tá de zoeira? Não pode ser. Verdade, velho. Não é o Vaticano que reconhece aparições. A autoridade eclesial própria para reconhecer uma aparição, para saber se ela é verdadeira ou não, é o bispo diocesano. Isso mesmo, e para nele, somente nele. Se o bispo diocesano falou que é, então é. Se falou que não é, então não é. E acabou. Aí você pode me perguntar: ah, Guilherme, mas tem algumas que são reconhecidas pelo Vaticano. O Vaticano já se pronunciou sobre algumas delas. Eu sei disso. E eu vou explicar propriamente dito o porquê que isso acontece ao longo do vídeo, beleza? Mas saiba que quem reconhece é o seu bispo. No caso aqui de Anápolis, Dom João Wilk. Qual que é o bispo da sua diocese? Manda aqui nos comentários pra gente saber. Bom, antes da gente entrar direitinho nos processos, eu preciso explicar pra você quais são as sentenças que um caso desse pode receber. E eu sei que eu deveria talvez explicar isso no final, mas aqui, se eu explicar antes, vai fazer mais sentido. Porque quando eu começar a explicar o processo, você já vai saber o que é cada uma das sentenças e vai saber direitinho se é ou se não é. Não vai se perder no meio do caminho, beleza? Funciona assim: quando a igreja vai avaliar uma aparição, ela pode decretar algumas sentenças que ela percebeu depois do julgamento. E elas variam de acordo com a sua importância. Como é que eu posso explicar? Talvez com relação à sua veracidade. E a primeira delas é quando a igreja olha para a aparição e diz que, por enquanto, não tem nada de errado com ela. Então ela permite que os fiéis possam fazer os seus cultos, participar de missas votivas ou rezar o terço diante de uma imagem baseado numa aparição. Funciona assim: o vidente tem a visão e aí depois que a igreja julga, ela olha, não sabe se é verdade, mas ela sabe que não tem nada contra a igreja. Por isso ela deixa, beleza, pode ir lá prestar o seu culto. Não significa que é verdade, mas até agora não teve nada de errado, então a gente vai liberar. Essa sentença se chama Proc Nunc Nihil Obstare, que mais ou menos em português é nada consta por enquanto. Por enquanto tá de boa, por enquanto não tem nada de errado. Isso não significa que a igreja reconheceu a aparição. Ela só significa que, beleza, por enquanto tá ok, por enquanto eu vou deixando até a gente continuar fazendo o julgamento e ver se tem alguma coisa séria ou não. Mais ou menos assim. No vídeo passado, se você não viu, eu vou deixar aqui no card, eu falei que a Igreja Católica ela simplesmente diz que aquela aparição ou aquela revelação privada não vai contra a tradição da igreja.
Isso aí é a igreja simplesmente dizendo que, olha, baseado no que nós julgamos, não tem nada que atente contra a fé, então é seguro participar. Isso não significa que seja verdade, ou que realmente, olha, é mesmo e a gente está testando. Não, só significa que não tem nada de errado, então você pode ir confiando. Depois de certo tempo, a aparição que já está nesse estado, né, de beleza, não tem nada de errado e tá tranquilo. Depois de muitos anos e se vendo que tem vários frutos, a igreja pode dar uma segunda sentença, que é um nível superior dela, que se chama Veritate et Supranaturalitate, que é verdade e sobrenaturalidade. Ou seja, aquilo ali é algo de fato sobrenatural. Essa é a sentença real, que de fato diz que aquela aparição é verdadeira. E não são muitas aparições no mundo que tem. Então, de todas que a gente conhece, a grande maioria que a gente vê o pessoal comentando tá na primeira fase. Agora, as mais importantes, muito provavelmente já estão na segunda. Eu não vou entrar aqui na especificidade de cada uma delas, não nesse vídeo, mas saiba que existem aparições que estão na primeira sentença e outras estão na segunda sentença. E essas que estão na segunda que a gente pode ir sem medo de ser feliz, porque a igreja já testou que é de fato verdadeiro. Beleza, entendeu até aqui? Agora a gente pode continuar. Como que funciona um processo de julgamento de uma aparição? A Igreja Católica ultimamente tem ficado um tanto preocupada com relação a essas novas devoções que surgem, porque por causa da internet elas se propagam muito rápido. Então, antes do julgamento, o Vaticano já fala para os bispos: se pronunciem rápido. Quando isso acontece nas suas dioceses, o bispo não pode demorar, ele tem que ser rápido e objetivo em se pronunciar sobre o fato, para não deixar que isso fuja do controle. Em contrapartida, não tem como o bispo diocesano dar uma sentença muito rápida, porque requer um julgamento muito preciso, uma investigação muito minuciosa. Então ele vai se pronunciar, mesmo assim ele não vai dar a sentença. Logo, isso é muito complicado para os bispos, porque eles vão estar entre a cruz e a espada. Eles têm que se pronunciar rápido, mas eles também não podem se pronunciar sem uma sentença, então eles ficam nessa. E o que a gente faz? Ou seja, já te adianto que ter uma aparição na sua diocese geralmente significa problema para o bispo, mesmo que seja uma aparição verdadeira, porque ele vai estar com um pipinão para resolver, porque ele tem que resolver rápido e não tem como resolver rápido. Paradoxo mesmo, o negócio é meio complicado, sabe? Por causa disso, no ano de 1974, o Vaticano soltou uma nota, que é da qual eu tô tirando o roteiro desse vídeo, e eu vou deixar o link na descrição para você poder acessar. E nela, ele orienta o bispo de quais são os critérios que ele tem que avaliar e qual processo de avaliação ele tem que fazer, para aí sim ele saber dar a sentença da maneira correta. Então vamos lá. A primeira coisa que o bispo tem que fazer quando ele descobrir que tem uma aparição e que a galera tá começando a ter certas devoções é se pronunciar, e depois que se pronunciar, pedir a calma do povo, é julgar o fato, a aparição, de acordo com critérios positivos e negativos. E aqui eu vou explicar quais são de fato esses critérios um por um. Primeira coisa que o bispo vai avaliar são os critérios positivos, e o primeiro deles são as qualidades do vidente, a pessoa que viu Nossa Senhora. Ele vai investigar a vida daquela pessoa de cima a baixo. Afinal de contas, tem que ter certeza que não é um salafrário ou um picareta lá que tá só passando a perna no povo. Então, entre várias coisas que ele vai investigar, a primeira delas é se essa pessoa possui um equilíbrio da mente, um equilíbrio psíquico. Se esse cara não tem um desequilíbrio emocional, se ele é honesto, se ele tem retidão na sua vida moral, se ele é dócil à autoridade eclesiástica, ou seja, não é um cara que enfrenta o bispo ou que está enfrentando a hierarquia da igreja a todo tempo, e principalmente se ele está predisposto a voltar à sua vida normal depois da aparição. Por que eles fazem isso? Para saber se o vidente não está querendo ganhar fama com aquela história. Então, geralmente, o vidente ele tem que ter esse desejo de voltar para a sua vida anterior, como se nada tivesse acontecido. Isso é um sinal claro de que, de fato, a aparição foi verdadeira e ele não está tentando ganhar nada com isso. Depois de analisar o vidente, o bispo vai começar a analisar a mensagem que o vidente recebeu, que é a mensagem de Nossa Senhora. E ela deve ser isenta
isenta de erros. Isenta. Por quê? Se ele teve uma experiência mística, logo ele ouviu a própria Nossa Senhora falando, e é inconcebível que Nossa Senhora cometa um erro teológico. Você há de concordar comigo, né? Então a mensagem de Nossa Senhora ela tem que ser impecável do ponto de vista doutrinal, do ponto de vista teológico. E não pode ter nem sequer um acréscimo do pensamento do vidente. Porque pode ser que o vidente acrescente algumas coisas da mensagem por questões humanas. E isso não pode acontecer. Baseado nos critérios teológicos, se sabe se de fato a mensagem foi verdadeira ou não. Ou melhor, se ela está contra a doutrina da igreja ou a favor da doutrina da igreja. Esse é o segundo critério. E o terceiro critério positivo que a igreja vai avaliar são os frutos que essa aparição gerou. O que na sociedade aconteceu depois que essa aparição chegou no meio do povo. E são basicamente três coisas que a igreja vai avaliar. Primeiro é se houve de fato um espírito de oração. Se as pessoas que têm contato com o local ou com o vidente se sentem impelidas a rezar, um desejo de ter uma vida de oração sincera e mais próxima de Deus. A segunda coisa é se há conversões relacionadas à aparição. Se alguma pessoa largou o paganismo ou largou uma vida de pecado e decidiu buscar santidade sinceramente depois de ter contato com algo relacionado à aparição. E a terceira delas é se existe um testemunho de caridade, ou seja, se existe um real desejo concreto de amor ao próximo com as pessoas que têm um contato com aquilo. É um testemunho real. De fato, a vida das pessoas que são tocadas por aquela aparição muda de maneira sincera, num desejo de fazer um bem ao próximo e de se encontrar pessoalmente com Jesus através de uma vida santa. Bom, esses são os critérios positivos. Se eles passarem, beleza, a igreja vai agora analisar os critérios negativos, que são um pouco mais tensos e que vão entrar bem direto na vida das pessoas que estão envolvidas com a aparição. A primeira coisa que o bispo vai avaliar são os erros relacionados ao fato. Ele vai querer saber a história de como a aparição aconteceu e se existe algum erro relacionado a como se conta essa história. Se o vidente conta de formas diferentes ou se tem mais de um vidente, se eles são fidedignos em contar a história igualzinho da mesma forma. Então ele vai investigar como um policial, um delegado mesmo. Vai pegar cada um dos videntes, vai colocar eles separados uns dos outros, vai ouvir a história para ver se eles estão contando tudo do mesmo jeitinho. A segunda coisa é se esses videntes possuem algum erro doutrinal relacionado a Deus, a Virgem Maria ou aos santos, e que aquela devoção pode causar esse erro também nos fiéis. Isso é uma maneira de preservar as pessoas que estão acreditando na história. Então eles vão analisar se o fato tem algum erro relacionado a Deus, a Virgem Maria ou aos santos. O terceiro ponto negativo é observar se o vidente tem um desejo de lucro relacionado ao fato. Suponha que ele seja um empresário, um cara dos negócios, né? E ele tem muito desejo de ter lucro com sua empresa de lubrificantes para carro. Não tem problema nenhum. O negócio não é o desejo de lucro. O problema é se o desejo de lucro for relacionado ao fato da aparição. Então suponha que em algum lugar tenha uma aparição e os videntes, logo alguns anos depois, comecem a construir pousadas nos nomes deles para poder ter uma espécie de lucro com a peregrinação que acontece para aquela cidade. Isso é um fator que pode inviabilizar a sentença positiva da aparição. Em quarto lugar, a igreja vai avaliar se existem atos imorais que aconteceram no fato da aparição ou em ocasião dela. Afinal de contas, não é possível que um pecado aconteça durante uma aparição ou de uma experiência mística, nem em função dela. Então, esse critério ele é levado muito, mas muito a sério. E em quinto lugar, eles vão fazer uma avaliação do povo, o povo que está relacionado com aquela aparição, que tem aquela devoção, se não existe ali uma histeria coletiva. Não sei se você já ouviu falar, histeria coletiva é um fenômeno psíquico que pode fazer com que várias pessoas tomem a mesma atitude por um efeito de manada. Pode ser que isso aconteça, por empolgação, uma pessoa começa a falar que é vidente, as outras se empolgam e começam a ir na devoção, e isso pode ser muito prejudicial para a fé. Então a igreja
avalie isso de maneira bem criteriosa. Será que de fato as pessoas estão tendo uma devoção verdadeira ou é simplesmente uma histeria coletiva? Isso não pode acontecer. Bom, esses são os critérios que ela vai avaliar de primeira. Se por algum acaso a aparição passar nesses testes, tanto o vidente, quanto a mensagem, quanto o povo passarem nesses critérios todos, o bispo diocesano ele vai dar a primeira sentença, que é a pro nunc nihil obstare, ou seja, não existe nada que impeça esse culto de acontecer. Não significa que ele é verdadeiro, mas não tem nada que atente contra a fé. Não é perigoso para a fé católica essa devoção. Então o bispo vai permitir para que as pessoas possam ter as suas devoções e rezar normalmente. E é aí que começa a segunda fase da investigação. Porque com a devoção acontecendo, a Igreja Católica vai querer ver se isso vai durar por muito tempo. Porque pode ser que essa empolgação passe e logo a devoção vai caindo no esquecimento, as pessoas vão deixando pra lá. Então depois de muitos anos, se esses frutos continuarem acontecendo, como por exemplo acontecem em Fátima, até hoje acontecem desejo de rezar, conversões, testemunho de caridade. Eu já fui em Fátima e eu confesso pra vocês que foi um dos lugares mais magníficos que eu já fui na minha vida, sério mesmo. Lá não tem como você não rezar, mano. Você entra naquele lugar e fala, meu Deus, me traz um rosário que eu quero devorar ele 3 vezes por dia. É um negócio louco, louco, louco mesmo, mano. Lá realmente não tem como você negar. Mas pode ser que com o tempo as pessoas vão esquecendo certas aparições. E isso significa que, embora elas não fossem prejudiciais à fé, de fato elas não foram verdadeiras. E com o esquecimento dessas devoções, logo a história vai apagando elas. Agora, se essas devoções, muito pelo contrário, crescerem, se tornarem mais vivas e se propagarem para mais pessoas, depois de muito tempo, o bispo diocesano pode vir com a segunda sentença, que é a veritate et supranaturalitate, que faz com que aquela aparição se torne de fato verdadeira e entre para o calendário formal da diocese. E aí, os fiéis podem peregrinar sem medo de ser feliz, porque ali de fato existe uma aparição real que a gente pode confiar. Esses são os critérios e passo a passo que se faz para poder julgar uma aparição. E aí você me pergunta, Guilherme, mas se é o bispo diocesano, por que tem aparições que é o Vaticano que fala que vale e que não vale? Pois então, não é só o bispo diocesano que pode julgar uma aparição. Na verdade, são 3 órgãos que podem julgar. A gente sabe que ordinariamente é o bispo ou o prelado que fazem isso. Então, a autoridade regular que se espera que julgue uma aparição é o bispo diocesano. Mas também as conferências episcopais podem fazer isso, no nosso caso aqui a CNBB, ou então a própria Santa Sé pode chamar para si a responsabilidade de julgar uma aparição. A Santa Sé vai fazer isso se ela receber uma solicitação do bispo local, de um grupo qualificado de fiéis, ou então do próprio Papa. Nesse caso, o Vaticano é que vai dar as sentenças. E nessas aparições mais importantes, né, nessas que eu posso dizer assim, que teve maior impacto na história, o Vaticano participa sim, porque existe uma demanda global para que o Vaticano analise aqueles casos. E aí, o Vaticano vai reconhecer algumas aparições. Então, guarda isso que eu vou te dizer. As aparições reconhecidas pelo Vaticano, elas são válidas e a gente pode viver elas tranquilamente. Porém, isso não quer dizer que as aparições que não foram avaliadas pelo Vaticano não sejam confiáveis, porque quem julga é o bispo diocesano. Simples assim. Isso significa somente que as aparições avaliadas pelo Vaticano teve outro julgador, que não foi o bispo diocesano, mas sim a Santa Sé. Eu não sei se ficou claro, mas saiba, aparições reconhecidas pelo Vaticano são válidas, reconhecidas somente pelo bispo local também são válidas, do mesmo jeito, só mudou quem julgou, beleza? E aí você me pergunta, Guilherme, então quais são as aparições que o Vaticano avaliou? Quais são as aparições que o Vaticano bateu o martelo e falou assim, olha, essas são as aparições que o Vaticano reconhece e que são de culto público mundial e tá tranquilo? São pouquíssimas. E eu vou passar uma por uma com você aqui. A primeira delas aconteceu em 1531 e é Nossa Senhora de Guadalupe, no México.
Depois, em 1578, a igreja fez o reconhecimento da Nossa Senhora da Consolação de Leżajsk. Não sei se eu tô falando certo, isso é polonês, então eu tô tranquilo, não vou ficar estressando com isso. Não consegue, né? Em 1608, a igreja reconheceu Nossa Senhora de Siluva, na Lituânia. Em 1664, a igreja reconheceu Nossa Senhora de Laus, na França. Em 1830, foi a vez de Nossa Senhora das Graças, também na França, isso aí a maioria já conhece, eu sei. Em 1842, foi na Itália que a igreja reconheceu Nossa Senhora de Sion. Em 1846, a igreja reconhece Nossa Senhora La Salette, na França. Depois, em 1858, a igreja reconhece na França Nossa Senhora de Lourdes. Em 1866, a igreja reconhece Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos na República Tcheca. Em 1877, é a vez de Nossa Senhora de Greifswald, na Polônia. Também não sei se está certo o jeito que eu falei, mas tá aí. Em 1879, é reconhecida Nossa Senhora de Knock, na Irlanda. Em 1917, tá a minha aparição favorita, Nossa Senhora de Fátima, em Portugal. Em 1932, a igreja reconhece Nossa Senhora de Boulogne, na Bélgica. Eu acho que eu falei tudo errado, mas paciência. Em 1933, também na Bélgica, a igreja reconhece Nossa Senhora de Bonneau, alguma coisa assim. E em 1981 é a última vez que a igreja reconheceu uma aparição, que é Nossa Senhora Mãe do Mundo de Quiberro, na Ruanda, na África. Essas são as aparições oficialmente reconhecidas pela Santa Sé. Porém, existem outras aparições que têm o seu reconhecimento por seus bispos locais. Eu posso citar várias, como por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, aqui no Brasil, ou então La Virgen de la Cabeza, na Espanha, entre várias outras aparições. Então saibam que essas que eu citei são as que foram julgadas pelo Vaticano. E existem outras aparições que também são válidas, mas foram reconhecidas pelos seus bispos locais. Se tinha alguma delas ou alguma coisa que você não sabia, meu irmão, fala pra mim, vale ou não vale um joinha, velho? Porque deu pra aprender coisa pra caramba hoje. E no próximo vídeo, velho, da nossa série, eu vou falar sobre 3 aparições que a igreja declarou falsa. Que a igreja avaliou e viu que de fato não teve nada ali. Então, clica no joinha, porque é baseado nele que eu vou saber se eu vou gravar esse próximo vídeo ou não. E não se esquece, meu irmão, de mandar esse vídeo pra mais pessoas, porque esse ano 2021, rapaz, vai ser frevedeira. Te encontro aqui mais vezes, um beijo no coração e tchau!